Isso é bonito de se ver. Cada vez mais. Mas, queridos, o índice de governabilidade do presidente Lula foi de 48% em junho, segundo um levantamento da empresa de inteligência de dados For Intelligence. Esse é o mesmo percentual registrado pelo ex-presidente em junho de 2019. Segundo o levantamento divulgado pelo Estadão, o ponto mais fraco do atual governo é a relação com o Legislativo, que registrou o índice de 18%. O resultado é o mais baixo de Lula, considerando todos os seus mandatos. Deve ser por isso que, depois de se reunir com o ministro Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, e Silvio Costa Filho, deputado pernambucano indicado pelo Republicanos para o governo, o líder do PT na Câmara, José Guimarães, aquele que se parece com um personagem da Praça é Nossa e que já foi pego com dólares na cuequinha, disse que a entrada do PP e do Republicanos no ministério de Lula já está consolidada. Em resposta, Lula afirmou que vai oferecer a partidos do chamado Centrão o que achar ser necessário para construir tranquilidade no Congresso. Além disso, o chefe do Executivo também ressaltou que a decisão de trocar ministros cabe a ele e não aos partidos e criticou, sem citar nomes, as negociações com muita sede ao pote, que estão sendo conduzidas por líderes do governo. Mas parece que falta combinar com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. A esta emissora, a Jovem Pan, Marcos Pereira disse hoje que o partido Republicanos não fará parte do governo Lula. Pereira disse ainda que a fala do líder do PT na Câmara foi precipitada. Quem também resolveu falar sobre a relação do Centrão com o governo foi Celso Sabino, recém-nomeado ministro do Turismo. Para ele, a imagem do Centrão deixou de ser pejorativa e passou a representar ponderação em um ambiente politicamente polarizado. Sabino reforçou que a composição política com partidos do Congresso é natural da democracia e as emendas são instrumentos constitucionais. Ponderados, né? Somos ponderados. Veja, o Celso Sabino pode fazer muita coisa pelo Ministério do Turismo, viu, Ricardo Rosso? Porque, veja, quando ele saiu candidato pela primeira vez, em 2018, ele declarou um patrimônio de 1,4 milhão, 1,4, tá? Na última eleição, 2022, o patrimônio dele era de 5,5 milhões. Então ele sabe administrar bem o patrimônio, não sabe? Então vai ser uma boa aquisição. O que você acha desse quiprocó todo? Será que o Centrão agora... O Centrão é a salvação desta nação? Olha que bizarra essa fala. Rimou. O Pavê Matheus até rimou. O Centrão, que outrora era tão criticado pela esquerda e pelo PT, agora, na narrativa deles, agora tá ok, tá bom. Tá caro pagar com as emendas parlamentares, já são alguns bilhões de reais, só no dia da aprovação da reforma tributária na Câmara foram mais de 8 bilhões, então talvez a entrega de alguns ministérios seja o caminho mais simples, seja o caminho mais menos doloroso desse avanço, como diz aí o presidente, desse afã do Centrão ou de alguns partidos políticos ao orçamento da União. É triste a gente saber que é o nosso dinheiro que está sendo mal gasto para dar para político fazer aquilo que ele já deveria fazer, e é por isso que eles são pagos. Então, quando diz que foi liberada emenda, sabe que é parlamentares recebendo dinheiro do povo para fazer aquilo para o que eles já são pagos para fazer. É uma vergonha. Parafraseando aí um ex-colega nosso. O grande Boris Casoquias, ele é ainda, tá vivo. É colega ainda, nosso. Tá vivo, não vai matar o Boris Casoquias, pelo amor de Deus. Um colega nosso aí. Pelo amor de Deus. Elaine, agora, para pegar bem, né? O governo, né, segundo a jornalista Ana Flor, ele está combinando com o PP, que é o Partido Progressista. Lembra? Eu sempre falo, votem nos candidatos a deputados pelo PP. Lembra? Quem tem essa voz, hein? De quem é esta voz? O governo está se negociando com o PP, fala assim, tá, tudo bem, você vai pegar a Caixa Econômica Federal.
mas indica uma mulher para a Caixa Econômica Federal, né? Se falar porque agora já, depois desse negócio da África, lá de Cabo Verde, né? Parece que está tendo uma estratégia diversionista. Indica uma mulher para a Caixa, pelo amor de Deus, não está pegando bem, ficar entregando, põe uma mulher, aí vai assim, põe uma Georgina de Freitas. Que se lembrar, quem é novo aqui, a Georgina de Freitas, era mulher, era preta e deu o maior golpe da história da Previdência do Brasil. Foi presa num barco em pleno Caribe, foragida. Exatamente. E aí, Elaine? Pois é. Como vês tudo isso? Então... Ou era melhor ser cego? Desver, né? Você tem aquela figurinha? Não tem como desver. Bom, Pavinato, eu vou de novo voltar à tua fala hoje no Pânico, que foi também bem interessante, falando que já não existe mais essa questão direita e esquerda, né? E as pessoas que estão aí na direita, você até mencionou isso na tua fala, né? Muito poucos estão ali pela ideologia à direita, né? Pelo conservadorismo, enfim, por todas as pautas da direita. É muito mais, você sabe que muitos que estão ali usaram ali o gancho do Bolsonaro, né? A onda bolsonarista para poder se eleger e ganhar uma vaga ali no Congresso. É o que é lamentável, porque daí agora a gente vê o que esse pessoal que realmente não tem ideologia vai para o chamado centrão, que é o quê? Um bando de parlamentares que também não tem ideologia nenhuma, né? Que ficam ali com um pé em cada canoa, e quem lhes dá ali maiores emendas, quem favorece a governabilidade deles, eles dão apoio, né? Então, o chamado centrão, eu costumo dizer que é o grande problema do Brasil, seja com Bolsonaro, seja com Lula, seja com Zezinho das Couve. Enquanto a gente tiver esse problema aí do centrão dominando, né, o parlamento dominando as pautas, com negociações feitas diretamente com o Centrão, a gente não vai caminhar a não ser abrindo o cofre, como bem mencionou o professor Capeza aqui no início. Quer dizer, quanto nos custou de emendas parlamentares para aprovar a reforma tributária? E quem é o grande líder disso tudo hoje é o Arthur Lira. Então, eu sempre falo, que tenho falado constantemente, que eu acho que o problema maior, a gente precisa parar com essa coisa de ficar brigando Lula, Bolsonaro, e começar a abrir os olhos para Arthur Lira. A sociedade já passou da hora da sociedade cobrar mais aí dos seus deputados, especialmente sobre Arthur Lira, que agora vem aí à tona algumas coisas, algumas questões sobre a vida dele. Essa semana teve aí um caso bem lamentável que está sendo investigado com a ex-mulher. Enfim, mas Arthur Lira é o grande comandante aí desse famoso centrão, que infelizmente... Agora está na ilha do Wesley Safadão e não nesta nação. Exatamente. Então não sabemos se é a solução. E lamentavelmente, todo candidato a presidente da República fala, não, eu não vou negociar com o Centrão. Comigo não vai ter a farra do Centrão. Depois aprende tudo mentira, né, Elaine? Tudo mentira. Que é o famoso filme lá, Tropa de Elite. É o sistema. Eu acho assim, o TSE errou muito na eleição. Porque esse negócio tem que combater fake news, tem que acabar com o horário eleitoral. Sim. Porque é só mentira. É só mentira. Você espreme, não dá meio copo. Não, e é um programa de comédia, gente. Agora, sabe que eu fiquei interessado aqui depois? Pergunta quanto que o João Willis vai ganhar. Porque eu acho que um João Willis nesse governo deve valer de 25 a 30 famílias do Bolsa Família. Né? Sim. Vamos pensar por esse lado, esta austeridade do governo. Agora, o Cap, você acha que os republicanos não vai aceitar nada? Olha, não vai aceitar esta oferta? Hein? Eu acho que a tendência é que acabe aceitando, dependendo da oferta que for feita, evidente. E a negociação política, ela faz parte da vida parlamentar. Agora, por que o Lula está tendo tanta dificuldade de governabilidade, o seu índice de governabilidade é tão baixo? Nós temos que entender, em primeiro lugar, que o presidente Lula não tem aprovação da maioria da população. Aqui, na eleição de 2022, ele apresentou uma rejeição de 46%.
46% dos brasileiros dizem que não votariam em Lula e não votaram de jeito nenhum. E o candidato Bolsonaro tinha uma rejeição ainda maior, de 50%. 50% diziam que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. Quando Lula ganha uma eleição apertadíssima, de 51 a 49, mais ou menos isso, nós estamos dizendo que ele ganhou por força dos eleitores que não queriam votar no seu adversário e não naqueles que queriam votar nele. Então, primeiro, ele tem o apoio de menos da metade da sociedade brasileira. E esse apoio deve ter diminuído ainda mais depois que ele teve esse início errático no governo, com tantas frases desencontradas e confusão na administração. Em segundo lugar, o que me parece ainda mais grave é que o presidente Lula não tem a maioria no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados tem um perfil conservador. Nós estamos vendo aqui, Pavinato, pelo menos até os últimos dados, o PL tem 99 deputados federais e é franca oposição ao governo. União Brasil, que está negociando agora o seu ingresso e não tem controle sobre toda a bancada, tem um perfil de centro-direita, são 59 deputados. O PP, que diz que é oposição, Ciro Nogueira disse várias vezes, tem 47 deputados. No total, para simplificar, são 353 deputados federais não alinhados automaticamente com o governo. Ele pode até construir uma maioria frágil, sensível a um enorme custo financeiro de pagamento de emendas parlamentares e cedendo ministérios na negociação. Mas ele terá dificuldade a cada votação. E vou para finalizar. Ainda que ele venha com emendas parlamentares sucessivamente e faça negociação de ministérios, isso também não é garantia que ele consiga aprovar qualquer pauta. Exato, veja aí a reforma tributária. PL das fake news, PL da censura e revisão da autonomia do presidente do Banco Central, retrocesso em privatizações, mesmo com grande quantidade de dinheiro, os decretos que suspendem o marco do saneamento. Os decrépitos são decrépitos. Os decrépitos legislativos. Os decrétos presidenciais. Ainda que ele aumente o seu nível de governabilidade, aumentando o nosso déficit público, que já passa de 45 bilhões de reais, e que ele ceda ministérios para o Centrão, mesmo assim ele não terá governabilidade plena para certos projetos. Agora, a questão para mim é a seguinte, né? O Lula nunca teve essa habilidade de lidar com o Congresso Nacional. Em 2003, há 20 anos atrás, no Lula 1 e também no Lula 2, muito do modelo de atuação do governo Lula era tocar a medida provisória em cima de medida provisória. E naquela época não existia uma resposta à altura do Congresso Nacional. Não existiam as ferramentas e o espaço que a Câmara dos Deputados e o Senado avançaram ao longo dos últimos anos, sobretudo ao longo dos últimos 5 anos. Então, hoje, é impossível levar adiante a relação com o Legislativo como o Lula fazia há 20 anos atrás. Hoje em dia, isso é impossível. Ele tem que dialogar com a Câmara dos Deputados, com o Senado, e essa relação hoje é muito diferente. Hoje, a Câmara dos Deputados e o Senado, emendas parlamentares, nada mais é do que fatias do orçamento da União, que hoje em dia estão sendo executadas e estão sendo decididas pelo Legislativo. Isso já acontece, né? E isso ficou muito nos últimos anos. E ele vai ter que se adequar a esse jogo, ele não sabe muito bem o que fazer. A pressão social é enorme em algumas pautas, como, por exemplo, a PL da censura. A conjugal também parece ser bastante significativa. Também, muito, né? O pillow talk, né, que a gente fala, é bastante pesado. Então, assim, ele tem uma situação muito complexa para lidar com o Congresso. E o Centrão ganha força muito por conta, e a segunda observação que eu queria fazer, muito por conta da população, de todos aí que estão assistindo e todos os brasileiros, de uma maneira geral, perceberem valor quando um deputado vai lá e traz dinheiro para sua cidade. Ah, ele trouxe dinheiro para a cidade. Pô, então ele é um bom deputado. Pera lá, não é muito bem isso. Você tem que entender o que esse deputado está abrindo mão de fazer para ter esse dinheiro ali na cidade. Será que valeu a pena? Será que ele não votou, às vezes, uma lei que aumentou impostos ou que atrapalhou a vida da população de uma maneira geral? Então, essa é uma observação importante. E, por último, existe também um nível maior de complexidade
no Legislativo, na Câmara dos Deputados, no Senado, porque os eleitos hoje em dia, deputados e senadores, deixaram de ser só aqueles eleitos com base política, né, que tem ali vereadores, prefeitos trabalhando para conseguir os votos para ele e assim eles se elegem e tudo mais. Naquela estrutura tradicional, caciquismo. Mas também hoje a gente tem deputados eleitos através das mídias sociais. E por isso que querem regular isso aí. Não está certo por lá. Por posicionamento. Então, esses deputados, se eles se venderem por emenda parlamentar, eles vão estar muito lascados daqui a 4 anos, né? Então, essa relação já não é mais tão óbvia assim. E mesmo, né, tanto que os líderes partidários que estão negociando agora com o governo Lula já tentam deixar claro, fora, a gente pega esse ministério, essa caixa econômica e tudo mais, mas a gente não garante que vai ter todos os votos como o governo quer a qualquer momento. O que é uma coisa muito engraçada, justamente porque tem esses deputados que são eleitos por posicionamento em mídias sociais. Porque não dá para vir uma Glaze sem noção, que nem ela fez lá no PL da censura, e falar assim, ganhou o ministério, mas não está entregando o voto. Isso aí não dá para ser repetido. Aí parece que é compra de voto mesmo. Dá a entender que é compra de voto. E não queremos imaginar isso. E vou te falar. Aliás, perigosíssimo. Você tem que deixar o Ricardo falar. Mas fala. É perigosíssimo. Acho que o raciocínio perigosíssimo. É perigosíssimo isso. E custa caríssimo para nossa sociedade. Se isso acontecer algum dia na nossa sociedade... É perigosíssimo.